Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Teresa Miller, eu sou psicóloga especialista em transtornos alimentares. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o transtorno da compulsão alimentar periódica. Se você não assistiu, clica aqui que tem um vídeo de anorexia nervosa e de bulimia nervosa, e hoje nós vamos completar o vídeo dos transtornos alimentares mais prevalentes que a gente recebe casos no consultório. Lembrando que tanto a anorexia, a bulimia como a compulsão alimentar não são os únicos transtornos alimentares descritos no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, mas são os mais comuns. Então, o que é a compulsão alimentar? Então, a compulsão alimentar ela se refere ao indivíduo que, no mínimo, uma vez na semana, por pelo menos 3 meses, tem uma grande ingesta alimentar dentro de um curto período de tempo, de uma maneira muito maior e muito mais descontrolada do que outra pessoa na mesma situação. Então, a compulsão alimentar, ela envolve um curto período de tempo, uma grande ingesta calórica e uma pessoa na mesma situação, na mesma ocasião, ela não conseguiria comer tanto. Então, tem casos de indivíduos que, dentro de um episódio compulsivo, conseguem comer de 5 a 10 mil calorias muito rapidamente. E a compulsão, ela é caracterizada pela sensação de descontrole. Então, o indivíduo ele não consegue, por mais que ele queira parar de comer, tem algo ali acontecendo dentro dele que ele simplesmente não consegue parar. Muitos indivíduos com esse diagnóstico relatam que no momento da compulsão alimentar é como se eles estivessem fora deles mesmos. Eles não se sentem no controle. É como se, eu até já ouvi essa descrição, é como se tivesse um espírito ali muito faminto comendo e como se a pessoa o indivíduo ficasse em segundo plano. Então, tem essa sensação de descontrole e algumas vezes até essa sensação de despersonalização, como se a pessoa não fosse mais capaz de agir pelas decisões próprias. O indivíduo que tem esse transtorno, ele sente muita culpa, muita vergonha, se sente muito inadequado. Então é comum que o indivíduo se esconda para ter esses episódios compulsivos. Dificilmente a pessoa vai ter esses episódios de descontrole na frente de outras pessoas, porque é realmente algo que acaba gerando muita vergonha nessa pessoa. E o que causa a compulsão alimentar? Nós vemos hoje, os estudos indicam que a maior parte das pessoas que desenvolvem esse diagnóstico tem um histórico de dietas restritivas. E o que acontece nessas dietas restritivas? A pessoa ela começa a diminuir muito a quantidade de alimentos, ela começa a pensar de uma maneira dicotômica, né? Esse alimento pode, esse alimento não pode. E tudo aquilo que vai sendo restrito, que a pessoa não pode comer, acaba sendo colocado como uma perspectiva de distância, como se ela não pudesse. E aí, no momento que essa pessoa tem contato com esse alimento, ou que ela vai comprar porque realmente ela não conseguiu se controlar, ela pode acabar tendo episódios de exagero. E esses episódios de exagero, eles podem sim se tornar episódios compulsivos e depois pode se enquadrar em um transtorno de compulsão alimentar. Tem pessoas que têm episódios de exagero alimentar e acabam falando que tem compulsão alimentar. E é importante a gente diferenciar. O exagero ele pode acontecer especialmente em ocasiões especiais. Por exemplo, dificilmente uma pessoa vai comer num rodízio de alguma comida e ela vai comer necessariamente de acordo com sinais de fome e saciedade. Claro que ela pode fazer isso,
mas muitas vezes num ambiente, numa ocasião festiva, numa ocasião social, a pessoa ela acaba comendo porque as pessoas em volta estão comendo e ela pode se sentir um pouquinho mais pesada do que ela se sentiria se ela estivesse comendo sozinha e ouvindo esses sinais internos de fome e saciedade. Então, exageros alimentares, é claro que a gente precisa avaliar em que momentos que estão ocorrendo, em que circunstâncias estão ocorrendo, são diferentes de episódios compulsivos, porque no exagero, por mais que a pessoa não esteja atenta a esses sinais internos, ela não sente esse descontrole, essa vergonha, essa culpa. Já no episódio compulsivo, a pessoa não está sentindo o prazer em comer, ela muitas vezes come muito rápido, com muita pressa, é como se ela estivesse devorando. Inclusive eu já ouvi também pacientes usando o termo como se fosse um animal faminto, como se não conseguisse parar. E isso é diferente de um exagero alimentar que, às vezes, conversando, você tá ali num evento, você acaba comendo mais, provando mais alimentos. Na compulsão não é assim, né? A compulsão é realmente algo que gera muito sofrimento para os indivíduos que têm esse diagnóstico. Esse transtorno pode levar à obesidade devido à grande ingesta calórica. Nem todo indivíduo com obesidade tem uma compulsão alimentar, mas muitos indivíduos com o transtorno de compulsão alimentar acabam desenvolvendo a obesidade por essa sensação de descontrole com a alimentação. E é comum nesses episódios compulsivos a pessoa acabar comendo aquilo que ela tem em casa, então não necessariamente ela vai buscar comer alimentos gostosos para se satisfazer. Ela pode sim ter um episódio compulsivo premeditado, ou seja, ela compra já os alimentos porque ela sabe que ela vai ter esse episódio compulsivo, mas ela também pode acabar comendo aquilo que tem em casa, às vezes comida congelada, comida que já venceu, porque é aquela necessidade de comer. E na compulsão, a gente não está falando de fome fisiológica. No início ali do episódio compulsivo, ela até pode estar com uma fome fisiológica, mas deixa de ser a fome porque para se saciar fisiologicamente, a pessoa precisa de muito menos alimento. Mas na compulsão tem questões emocionais muito profundas. É como se ela estivesse buscando tapar um buraco emocional, não é um buraco concreto ali que uma hora ele vai ser preenchido. É como se ela precisasse tapar e preencher algo interno que não é passível de ser preenchido com um alimento. Então, no processo de terapia, a gente precisa entender melhor o que essa pessoa está buscando, o que ela está preenchendo tanto ali de forma concreta que ela não consegue lidar muitas vezes com essa falta, com a sensação de vazio ou, ao mesmo tempo, o que é suficiente. Nós precisamos avaliar o que é suficiente para essa pessoa, né? E que faltas esses episódios compulsivos está falando, né? Porque muitas vezes a pessoa não vai chegar no consultório sabendo disso, mas a gente precisa explorar e trazer essas reflexões para que a pessoa consiga entender mais o que está acontecendo com ela e a partir disso ela consiga resgatar a autonomia dela, porque o transtorno de compulsão alimentar infelizmente acaba muitas vezes tirando a sensação de autonomia da pessoa, porque é como se ela não tivesse mais controle sobre a vida e a relação com a alimentação acaba refletindo nisso. Então a pessoa entendendo mais qual é a relação emocional que ela tem com a vida, que ela tem com o corpo dela, que ela tem com a comida, ela pode compreender mais e trazer mais consciência para o ato de comer. Um outro ponto importante é que a pessoa que tem esses episódios compulsivos, ela precisa ter o acompanhamento de uma nutricionista que entenda de comportamento alimentar para que essa relação com a alimentação seja trabalhada. E ela não pode, de forma alguma, fazer uma dieta restritiva, porque a dieta restritiva acaba sendo um gatilho maior ainda para episódios compulsivos. Então a pessoa ela precisa ter uma base alimentar saudável, nutritiva, para que ela esteja fisiologicamente nutrida com nutrientes
para que ela consiga ter uma sensação ali de saciedade fisiológica. E a parte emocional, claro que nós vamos trabalhar na psicoterapia. Como que foi a história de vida dessa pessoa com a alimentação, como que ela foi introduzida aos alimentos, como que era o ambiente em que ela estava inserida, como era o horário das refeições, que teor emocional era colocado ali, como que esse alimento foi apresentado para essa pessoa, ela era ensinada que ela precisava comer até raspar o prato, ou ela era ensinada que não podia comer e precisava ser muito magra, e isso acabou sendo um fator ali predisponente para ter essa sensação de restrição que muitas vezes leva à compulsão alimentar. A gente vai precisar entender melhor essa história de vida do indivíduo com a alimentação, dele com a vida também, é claro, para que como eu disse, essa sensação de autonomia possa ser resgatada e ela consiga lidar melhor com a vida e, consequentemente, com a alimentação. Um ponto importante também é que aqui a gente não está falando de força de vontade. Não basta a força de vontade para se recuperar de um transtorno alimentar, muito menos o transtorno alimentar da compulsão alimentar. É muito mais profundo, né? E muitas vezes, como essas pessoas acabam ganhando muito peso, elas podem ser estigmatizadas pela sociedade, elas podem ouvir comentários de que elas precisam emagrecer, que elas precisam ser mais fortes, que elas precisam cuidar delas mesmas, mas não é esse o caminho. O caminho é uma compreensão mais profunda do que se está acontecendo na vida. O julgamento, ele é muito prejudicial, então se você conhece alguém que está passando por isso, evite fazer comentários, não fale sobre o quanto essa pessoa coloca de comida no prato, sobre o quanto ela ganhou de peso, porque com certeza ela sabe. E esses comentários, sim, podem ser muito prejudiciais. Então, é algo muito profundo e que exige um acompanhamento multidisciplinar, de uma nutricionista comportamental, de uma psicóloga especialista na área e de médicos também especialistas na área. Algumas vezes também é necessário o acompanhamento de um psiquiatra que entenda de transtornos alimentares, porque pode ser que a medicação seja necessária dependendo do caso, mas claro que cada caso é um caso. Mas sim, é possível que a pessoa desenvolva uma relação muito mais saudável com a alimentação e com ela mesma, mas é um tratamento que exige o olhar atento de especialistas, assim como os outros transtornos alimentares, muito cuidado da equipe e principalmente o não julgamento, porque transtornos alimentares, infelizmente, que levam à perda de peso são... Claro que nenhum transtorno alimentar deve ser julgado, mas muitas vezes a pessoa que acaba perdendo peso por um transtorno alimentar, na sociedade ela acaba sendo elogiada e ela acaba sendo reforçada a continuar com esses comportamentos alimentares restritivos e disfuncionais. Aqueles famosos comentários, né, de que bonita que você tá, o quanto você emagreceu, que linda. Mas, ao contrário, o transtorno da compulsão alimentar, que muitas vezes a pessoa ela ganha peso, ela acaba sendo criticada, ela acaba sendo julgada. Então, das duas maneiras, mesmo que a pessoa esteja perdendo peso ou ganhando peso, evite falar sobre o corpo dessa pessoa, porque você não sabe o que está por trás, tanto da perda de peso como do ganho de peso. Aproveita para comentar aqui sobre o que você achou desse vídeo, se ficou alguma dúvida, se fez sentido para você. Aproveita para se inscrever no meu canal e também me siga nas redes sociais @psi.tereza. Até a próxima!